Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vitor, para aqueles que ainda não me conhecem, e hoje eu vou fazer uma rápida aula para uma revisão para a prova dessa sexta-feira, tá bom? Eu espero que vocês estejam estudando, não deixem para analisar, para ler o material em cima da hora, né? Acredito que vocês já estejam fazendo isso, e essa revisão é para vocês focarem um pouquinho mais, se dedicarem um pouco mais nesses pontos que eu vou tratar hoje, tá? Então, o primeiro ponto, a primeira análise que eu gostaria de ressaltar é a questão da atividade empresarial. O que é a atividade empresarial? O que caracteriza a atividade empresarial? Isso foi tema da nossa primeira aula. Então, se vocês pegarem o material no início, vocês vão perceber que eu dei uma definição, eu dei um conceito para vocês sobre atividade empresarial e logo em seguida destrinchamos esse conceito. Nós tiramos dessa definição de atividade empresarial as expressões específicas que definem, né? Então, quando a gente fala o que é atividade empresarial, nós precisamos dizer que é aquilo que é exercido de forma habitual, é aquilo que é exercido de forma profissional, é aquilo que tem os quatro fatores de produção, né, capital, insumo, mão de obra, tecnologia e por aí. Obviamente não dá tempo de rever a aula inteira, todos os aspectos dessas características da atividade empresarial. Estou apenas fazendo um destaque, apenas indicando a vocês que se dediquem um pouco a este primeiro capítulo, tá? Vai ser cobrado em prova. Então, saibam, tenham isso em mente. Quais são as características da atividade empresarial? O que é necessário para que uma coisa seja chamada de atividade empresarial? Lembrando que aquelas características que nós vimos na primeira aula, elas são características cumulativas. O que é que significa? Eu preciso de todas elas para poder ser enquadrado como um exercente de atividade empresarial. Se me faltar uma dessas características, eu deixo de ser exercente de atividade comercial e passo a ser enquadrado como um exercente de atividade civil, né? Um profissional liberal, um autônomo. Há alguma coisa que não se enquadre no conceito de atividade empresarial, justamente por faltar um ou mais de um daqueles requisitos que nós estudamos. Tudo bem? Com relação a estabelecimento empresarial, é interessante que vocês saibam quais são os direitos do empresário quando ele faz um contrato de locação. Nós vimos que, ao ser celebrado um contrato de locação empresarial, e aqui muito cuidado, porque em nenhum momento nós estudamos locação residencial, tá? Apesar de não importar tanto para a revisão, é importante vocês não confundirem o que nós estudamos sobre locação comercial, apesar de ter sido muito pouco, mas é importante vocês não confundirem esse tema com locação residencial. Não apliquem nada do que nós estudamos em locação residencial, tá? Principalmente a questão da renovação compulsória, que isso não é utilizado nessa outra área. Mas então, com relação à locação comercial, eu gostaria de lembrá-los que o empresário, ele, ao definir um ponto, ao alugar um ponto, porque a maioria não tem dinheiro para comprar, eles vão é, fidelizar a clientela da região e os seus clientes que estão mais longe, que não são daquela região, eles vão colocar na cabeça que a empresa está naquele ponto, que a empresa está naquele endereço. De maneira que não é interessante para nenhuma empresa ficar mudando de endereço o tempo todo. É por isso que você está acostumado a passar em frente de alguns estabelecimentos e ver aquela faixa, olha, mudamos para o endereço tal. Isso é um transtorno, porque o empresário ele perde muitos clientes com isso. Às vezes o endereço já passa a ser um incômodo para o cliente que não quer mais se deslocar para um novo endereço, porque não é mão, porque ele estava acostumado com aquele, e ele vai correr agora para o vizinho, né, ele vai atrás do concorrente, porque ele acha que fica mais perto, fica mais fácil. Resumo da história. Quando o empresário se estabelece em um determinado endereço, o ideal para ele, se ele estiver indo bem naquele endereço, é não sair de lá.
É por isso que o direito diz que o empresário, quando ele aluga um ponto, ele teoricamente tem direito à renovação compulsória desse contrato de aluguel. O que é que significa isso? Quando o contrato de aluguel estiver chegando perto do seu fim, ele vai poder exigir a renovação desse contrato. Em outras palavras, ele poderá chegar para o dono do imóvel e falar: olha, é o seguinte, você é obrigado a fazer um novo contrato de aluguel comigo, parecido com aquele que a gente tem hoje. Isso significa renovação compulsória. E você poderia pensar assim: poxa vida, mas então não é nem um pouco interessante fazer um contrato, você sendo dono do imóvel, fazer um contrato de locação comercial. Tem os seus prós e tem os seus contras, obviamente. Aquele que aluga o seu imóvel para fins comerciais, ele vai ganhar mais do que se alugasse para fins residenciais. Então todos os contratos, seja de locação comercial ou residencial, têm os seus prós e têm os seus contras. Mas o nosso objetivo hoje é estudar só a locação comercial. Muito bem. Então, como é do interesse do empresário ficar em um endereço sem sofrer uma alteração constante, porque os seus clientes vão se habituar, vão se acostumar a ir até aquele local, né? Ele não pode perder a clientela por ficar mudando de endereço. Então a lei dá essa opção dele renovar o contrato, ainda que o dono do imóvel não concorde, ainda que ele não queira. Só que, para conseguir essa renovação compulsória, alguns requisitos devem ser observados. Vocês estão lembrados de quais são esses requisitos? Então estudem esses requisitos, porque pode ser que eu cobre na prova. Tá? Vamos lembrar de algum? Por exemplo, o contrato de locação comercial ele precisa ter 5 anos. Professor, então se o contrato não tiver 5 anos, esse contrato não vale? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que esses requisitos são necessários para que o empresário consiga obrigar o dono do imóvel a renovar. Obviamente, ele pode não ter nenhum desses requisitos e mesmo assim fazer o contrato, só que ele não vai ter como forçar a renovação compulsória. Tá? Então, para conseguir a renovação compulsória, um dos requisitos é que esse contrato tenha um prazo mínimo de 5 anos, um prazo mínimo de validade de 5 anos. Mas não bastam ser os 5 anos. Vejam que eu preciso estar neste local exercendo a mesma atividade comercial por um prazo mínimo. Porque se eu ficar mudando a minha atividade comercial, no primeiro ano sou estacionamento, no segundo ano sou posto de gasolina, isso como exemplo. No terceiro ano eu abro uma loja de roupa, a lei vai virar para você e vai falar: peraí, empresário, você não tem que se preocupar com a sua clientela, porque você está mudando a sua clientela todos os anos, por exemplo. Então mudar de endereço não vai se tornar um problema para você. É por isso que, além dos 5 anos, você precisa passar um tempo mínimo exercendo a mesma atividade empresarial naquele local. E esse tempo mínimo é de 3 anos. Então o contrato tem que ser de no mínimo 5 anos, mas os 3 últimos anos você precisa exercer a mesma atividade empresarial. E esses 3 últimos anos, eles têm que ser contínuos, não podem ser interrompidos. Um exemplo: eu não posso alugar um terreno, nos 2 primeiros anos montar um estacionamento e no terceiro, quarto e quinto último ano montar um posto de gasolina. Mas professor, o senhor falou que se os 3 últimos anos forem no mesmo ramo, tudo bem? Sim, mas vamos pensar nesse exemplo. Os 3 últimos anos, posto de gasolina. Só que no quarto ano, o empresário fechou o seu posto durante 6 meses. Depois desses 6 meses, o posto de gasolina voltou a funcionar. Então vamos pensar nesse exemplo de novo. Os 2 primeiros anos como estacionamento, os 3 últimos anos como posto de gasolina, mas durante esses 3 últimos anos o posto de gasolina foi fechado por 6 meses. Então perceba que os 3 últimos anos não foram ininterruptos, houve uma interrupção. E se houve uma interrupção, o requisito dos 5 anos, sendo que os 3 últimos sejam na mesma atividade, deixa de existir e o empresário perde o direito à renovação compulsória. Tá? Recapitulando: 5 anos de contrato, os 3 últimos anos precisam ser no mesmo ramo, com a mesma atividade e sem interrupção. Tudo bem? Então, se de repente alguém perguntar para vocês: eu posso exercer os 3 primeiros anos no mesmo ramo e os 2 últimos em outro? A resposta é não. Porque, além de 5 anos,
os 3 anos na mesma atividade, os três anos, no mínimo, tem que ser os 3 últimos. Tudo bem? E aí vem os outros requisitos. Ser empresário, isso é óbvio, porque a gente está falando de um contrato de locação comercial. Então tem que ser empresário. Contrato escrito e por aí vai de novo, não dá tempo da gente rever toda a aula. Tudo bem? Então atenção com esta questão, isso pode ser cobrado. E em contrapartida, será que o dono do imóvel, será que o locador, ele pode fazer alguma coisa, ou ele tem alguma possibilidade de dizer não, eu não vou renovar o contrato de locação, ainda que o empresário tenha todos aqueles requisitos? E a resposta é sim, vocês já sabem que sim, já estudamos isso. Existem alguns casos em que o dono do imóvel, em que o locador pode muito bem chegar para o empresário e falar: não vou renovar o contrato de locação, apesar de você ter todos aqueles requisitos. Vamos lembrar de alguns? Imagine que esse prédio ou esse terreno que está alugado precisa passar por uma reforma substancial. E o que é reforma substancial? Reforma substancial é algo que exige a paralisação de toda atividade que está sendo realizada naquele local. Então, pintar a parede, obviamente, não é uma reforma substancial, certo? Trocar o piso de um banheiro não é reforma substancial. Mas vamos imaginar, por exemplo, que esse prédio que está alugado, ele está apresentando uma rachadura séria em um dos seus pilares de sustentação. E ao chamar o engenheiro diz para o dono do imóvel: olha, nós teremos que demolir o prédio, porque senão ele vai cair. Isso é uma reforma substancial. Ninguém vai poder continuar trabalhando nesse prédio enquanto ele não for reformado. Nesse caso, o dono do imóvel poderá com certeza virar para o empresário e falar: não renova o contrato de locação, porque o prédio terá que ficar paralisado, interditado durante alguns meses ou mais para que essa reforma substancial seja realizada. Outra hipótese. Vamos imaginar que ao final dos 5 anos do contrato de locação, o valor do aluguel já esteja defasado. O dono do imóvel esqueceu de reajustar o aluguel durante os últimos anos do contrato, deixou para lá. Só que esse contrato de locação ele começou, vamos imaginar, com um valor de R$ 5.000 mensais. E esse valor, como eu disse no nosso exemplo, está defasado. Na hora da renovação, o dono do imóvel vira para o empresário e fala: olha, tudo bem, vamos renovar. Só que o valor do aluguel não é mais R$ 5.000. Se você for pesquisar, e se nós formos ajustar, né, os últimos anos que não reajustamos, e se você for pesquisar o valor de mercado para esse mesmo imóvel, você vai perceber que já não é mais R$ 5.000, são R$ 9.000, comprovadamente R$ 9.000. Será que o dono do imóvel vai ser obrigado a renovar por 5.000? Claro que não, né? Porque o valor de mercado aumentou. Se nessa hipótese o empresário virar e falar: não pago os 9.000, eu só pago R$ 5.000, é óbvio que o dono do imóvel, o locador, ele não poderá ser prejudicado. Nesse caso, ele pode falar: sendo assim, já que você não paga o valor correto, reajustado, o valor que está de acordo com o mercado, não vou renovar o contrato de locação. Essa é outra hipótese em que o dono do imóvel não é obrigado a renovar. Para finalizar essa revisão, existem outras hipóteses, mas para finalizar a revisão, vamos pensar em outra exceção. O caso em que, um pouco antes da renovação do contrato de locação, o dono do imóvel receba uma proposta muito mais vantajosa. Como assim, professor? Imagine que eu sou o dono do imóvel, eu sou o locador. E este imóvel esteja alugado para o João. No 5º ano do contrato de locação, um pouco antes de terminar esse contrato de locação, o José entra em contato comigo e diz: olha, Vitor, eu tenho interesse nesse imóvel para estabelecer a minha empresa aí. Quanto que é o aluguel atual? E eu digo para o José: José, atualmente esse imóvel está alugado para o João por R$ 5.000 e esse é o valor de mercado. Se o José virar para mim e falar: Vitor, eu quero tanto esse imóvel que eu vou pagar R$ 8.000, eu proponho R$ 8.000 de aluguel, eu pago os 8.000 para ficar com esse imóvel.
eu vou ter que chegar para o João e falar: João, é o seguinte, você quer renovar, só que eu tenho uma proposta. E aí eu pego uma proposta escrita do José, comprovo que essa proposta é real e digo: o José me fez uma proposta de 8 mil reais. O João vai falar: poxa, mas o valor de mercado é 5 mil, né? Eu gostaria de continuar. Tudo bem, mas eu tenho uma proposta melhor e nós estamos no capitalismo e eu gostaria de ganhar mais dinheiro. Tenho todo o direito, o imóvel é meu. Se o João pagar os 8 mil, se ele chegar no mesmo valor da oferta do José, ele terá direito à renovação compulsória. Agora, se o João falar para mim: Vitor, não tenho condições de chegar nos 8 mil reais, ele não terá direito à renovação compulsória. Então o José irá ficar com o imóvel através de um novo contrato de aluguel. Tudo bem, pessoal? Apenas alguns itens, apenas algumas exceções, existem outras exceções e vocês vão estudar. Se ficarem com alguma dúvida, me escrevam. Direito do consumidor. O que é relação de consumo? Nós estudamos que relação de consumo é aquela em que existem duas figuras. Essas duas figuras precisam estar presentes, não basta só uma. Quais são? Fornecedor e consumidor. O que é fornecedor e o que é consumidor? Fornecedor é aquele que vive da atividade comercial específica. Pode ser de venda de bens, pode ser de fornecimento de serviço, enfim. Então, se ele trabalhar com bens ou com serviços, se ele ganha dinheiro com isso, se ele faz isso com habitualidade, será um fornecedor. Cuidado com a questão da habitualidade, porque se eu compro um celular, depois de alguns anos decido vender, eu não sou fornecedor, muito cuidado, porque eu não vivo de comprar e vender celular. Pode ser até que eu consiga vender o celular mais caro do que eu comprei, mas isso não significa que eu sou um fornecedor, então não será aplicado o Código de Defesa do Consumidor para essa situação. Porque veja, a venda do celular é algo esporádico, é algo que eu faço dificilmente, é como alguém que vai trocar de carro. Né? A pessoa está trocando de carro, não é algo que ela faz todos os dias, então não é uma fornecedora. Mas o fornecedor é aquele que vive daquele negócio. Venda de bens, compra e venda de bens, prestação de serviço e por aí vai. É algo habitual. E o consumidor? O consumidor, vocês precisam memorizar a seguinte expressão: destinatário final. Sempre que aquele que adquire bens ou serviços for o destinatário final, ele será considerado consumidor. Algum exemplo? Sim. Vamos imaginar que o Carrefour ou qualquer outro supermercado compra 1 tonelada de arroz, mas compra 1 tonelada de arroz para revender aos seus clientes. Nesse caso, o Carrefour nitidamente não é consumidor, porque ele não é destinatário final. O supermercado Carrefour não vai comer 1 tonelada de arroz, concorda? Não é para o consumo dele. Na verdade, é para ele revender. Ele é um intermediário, então ele não é consumidor. Nesse caso, não é relação de consumo. Agora, quando eu ou você vamos ao supermercado e compramos um saquinho de arroz para prepararmos a nossa casa, somos consumidores, porque esse produto chegou ao destino final, ele será consumido por aquela pessoa que adquiriu o produto ou o serviço. Ah, professor, mas quando eu compro um celular, eu não como o celular, obviamente. Né? Esse celular não vai se desintegrar, ele continua existindo, diferentemente do arroz. Tudo bem, não associe o destino final com o consumo do produto, mas sim com o fato de que ele chega naquele local e ali fica. Pode até ser que um dia seja revendido, como o celular, mas quem comprou não comprou com a intenção de revender, comprou com a intenção de consumir. E no caso do celular, o consumo se dá com a sua utilização. Tudo bem? Então eu preciso que vocês saibam isso. O que é uma relação de consumo? Uma relação de consumo é aquela em que há a figura do fornecedor e do consumidor. E vocês precisam saber diferenciar e definir cada um desses, consumidor e fornecedor. Ainda em relação a consumidor e a fornecedor e a direito do consumidor, é interessante que vocês saibam quais são os tipos de produto, quais são os tipos de problema que podem ocorrer em um produto ou em um serviço. Deem uma lida
e revejam que um produto ele pode causar um dano apesar dele não ter problema nenhum, defeito nenhum. É aquele produto que falta informação. Então, vamos imaginar que você compra um carro e não recebe o manual desse carro. E na hora de deitar um banco, vocês devem lembrar desse caso, na hora de rebater um banco, o banco corta o teu dedo, você perde o teu dedo na hora de deitar um dos bancos do carro, na hora de reclinar um dos bancos. Pode ser que o banco não tenha falha, pode ser que não tenha nenhum problema de fabricação. Simplesmente o que falta é a informação do fabricante sobre a forma como você deve manusear esse banco do carro para não se machucar. Existem outros problemas que podem ocorrer, não é? Às vezes o produto de fato tem um dano, tem uma falha, e essa falha pode te gerar um dano físico, ou às vezes não te gera dano físico nenhum, mas esse produto não funciona como deveria funcionar. São 3 tipos de falhas que podemos encontrar em um produto ou um serviço e que vocês precisam saber. Caso um produto tenha um problema, uma falha, que não apresente risco para a saúde do consumidor, porque se apresentar, a saída será uma ação de indenização. Mas se não tiver risco para a saúde do consumidor, para a integridade física do consumidor, existem algumas hipóteses, algumas formas de solução dessa falha. Vocês também precisam saber quais são, não é? Tentem se lembrar: substituição do produto, devolução do produto com a restituição do dinheiro, troca do produto por um similar se não tiver outro igual, ou troca do produto por um mais caro com a devolução da diferença, com o pagamento da diferença em dinheiro, ou a troca do produto por um mais barato com o recebimento da diferença em dinheiro. Tudo bem, pessoal? Voltando para a questão do empresário, falamos que o empresário não precisa obrigatoriamente se registrar na junta, vocês devem se lembrar disso. Eu escrevi em uma das nossas aulas. O registro na junta comercial não é um requisito para atividade empresarial. Então você pode ser um empresário sem estar registrado na junta comercial. Isso não é crime, você não vai ser multado, a tua empresa não vai ser fechada por causa disso. Mas existem várias consequências. Se você não se registra na junta, você não consegue o teu CNPJ. Se você não consegue o teu CNPJ, você não consegue se cadastrar na prefeitura ou no estado. E você não vai conseguir, via de regra, emitir nota fiscal. Então tem uma série de consequências para aquele que não quer ou não deseja, por algum motivo, se registrar na junta comercial. Mas não é crime, não tem nenhum tipo de multa, de penalidade pelo fato de não estar inscrito, com exceção, né, salvo essas vantagens que o empresário vai perder. Mas eu disse para vocês também que aquele que não se registra na junta comercial, ele é chamado de empresário irregular. Ou seja, ele não está regularizado porque não está registrado na junta. E tem uma outra forma de empresário que deixa de estar registrado. É aquele que foi registrado, mas passou um tempo, e vocês precisam saber de quanto tempo é que estamos falando, passou um tempo sem que este empresário produzisse qualquer tipo de modificação do seu contrato social, dos seus atos constitutivos, ou, pelo menos, sem que este empresário tenha informado a junta comercial de que ele ainda continua sendo empresário, de que ele ainda continua em atividade. Afinal, essa atividade é um dos requisitos da atividade do empresário, melhor dizendo, para não ficar redundante. Tudo bem? Então, se o empresário passa um determinado período de tempo sem movimentar os seus atos constitutivos na junta comercial, ou sem, ao menos, informar a junta comercial de que ele continua ativo, funcionando, esse empresário poderá ser excluído da junta comercial. É uma diferença muito clara. Um empresário foi excluído da junta porque ele deixou de informar por muito tempo, por muitos anos, que estava funcionando. É muito diferente daquele empresário que sequer se registrou na junta, que sequer se cadastrou na junta.
Então essa diferença vocês precisam saber, tudo bem? E eu vou cobrar. Só para finalizar, com relação aos livros comerciais, eu gostaria que vocês soubessem diferenciar, pelo menos, quais são os tipos de livros. Obviamente eu não vou cobrar de vocês os nomes dos livros existentes, não é objeto do nosso curso, não desse, mas eu gostaria que vocês soubessem, por exemplo, que existem os livros obrigatórios, existem os livros facultativos. Os livros obrigatórios são divididos em comuns e especiais. Os comuns, assim são chamados, porque são obrigatórios a todas as empresas, a todos os empresários, e os livros obrigatórios especiais são obrigatórios apenas para alguns empresários, por isso são especiais. Por exemplo, vamos imaginar que o empresário trabalha emitindo duplicata. Não são todos os empresários que trabalham emitindo duplicata. Então, nesse caso, ele vai ter que ter um livro para controlar a emissão de duplicatas, para registrar cada duplicata emitida. E quem não tem duplicata não precisa ter esse tipo de livro, então é um livro obrigatório especial. E o livro facultativo é aquele que o empresário deseja criar para um maior controle, para uma maior organização. Ele não é obrigatório. Então vamos imaginar que além de todos os livros que a lei determina que você tenha, você chega à conclusão de que precisa de mais um ou de mais de um desses livros que não estejam previstos na lei. Vou criar outros livros para minha melhor organização. Posso criar? Com certeza. E esses livros que não estão previstos em lei e que não são obrigatórios serão chamados de livros facultativos. Gente, eu gostaria só de ressaltar um detalhe que eu acabei esquecendo de falar no início. Essa revisão é para a primeira chamada. E eu aconselho vocês a fazerem sempre a primeira chamada. Só façam a segunda chamada se for a última hipótese, se não houver outra possibilidade. Tudo bem? Professor, é uma ameaça? Não, não é uma ameaça. Mas, quando eu faço a primeira chamada, eu faço pegando todo o conteúdo que nós estudamos, tiro as questões de uma forma mais tranquila e preparo a prova. Quando eu vou fazer a segunda chamada, obviamente eu não posso repetir as perguntas. Então, eu já usei a maior parte das perguntas possíveis, eu vou ter que fazer agora perguntas que não estavam ali naquele conteúdo que eu cobrei no início, às vezes pode ser até o mesmo conteúdo, mas são perguntas bem mais específicas, com um critério muito mais rigoroso, porque eu não posso simplesmente repetir as que eu já fiz na primeira, tudo bem? E às vezes o conteúdo também é diferente, tá? Então, para quem for fazer a segunda chamada, estudem toda a matéria, não só toda a matéria que nós tivemos até hoje, mas toda a matéria que cair, ou melhor, toda a matéria que for dada até uma aula antes da segunda chamada, tudo bem? Para a primeira chamada, foquem no conteúdo dessa aula, no conteúdo dessa revisão. Se tiverem qualquer tipo de dúvida, me escrevam. Tá? Nós temos até sexta-feira aí no período da tarde para vocês tirarem dúvida, mas tentem tirar até amanhã, é melhor. E continuem estudando, não deixem para revisar esse conteúdo na sexta-feira antes da prova. Não é um conteúdo difícil, mas tem alguns detalhes, né? E esses detalhes, se vocês não estiverem habituados, eles podem te fazer perder algum ponto na hora da avaliação. Tudo bem? Então, bons estudos para vocês, boa prova e até sexta-feira.